O velho albergue se erguia à beira da pequena cidade de Janópolis, meio esquecido pelos viajantes e inteiramente evitado pelos moradores locais. Suas paredes, amareladas pelo tempo e pelo clima, carregavam as marcas de tempestades e décadas de abandono. As janelas eram escuras, cobertas por cortinas pesadas que nunca tremulavam, mesmo quando o vento uivava lá fora. A vegetação densa se enroscava nas paredes de tijolos, dando ao lugar a aparência de algo que a natureza estava tentando reclamar. Para os habitantes da cidade, o albergue não era apenas um prédio antigo. Era um esqueleto de segredos, um monumento ao medo silencioso. A lenda era simples e assombrosa, passada em sussurros de geração em geração. Dizia-se que o quarto 17 tinha sido trancado por décadas. Ninguém sabia exatamente por quê e ninguém se atrevia a perguntar. O quarto 17 era o tumor maligno do albergue, uma mancha na história da cidade. Alguns alegavam que estava amaldiçoado, que a maldição pertencia a um hóspede solitário que se trancou lá há quase um século. Outros contavam que os ocupantes anteriores haviam simplesmente desaparecido, como se dissolvidos no ar fino, deixando para trás apenas o eco de seus sussurros. No entanto, cada hóspede corajoso o suficiente para passar uma noite no albergue relatava a mesma coisa. Um som fraco, quase como um sussurro, vindo do quarto há muito tempo proibido. Marcos, um jovem jornalista em busca de uma história de verdade, chegou ao albergue em uma noite chuvosa. Ele havia ouvido os boatos na cidade e não conseguiu resistir à tentação de investigar. Ele havia passado a tarde na biblioteca local, pesquisando artigos antigos de jornal. Ele descobriu que a lenda do quarto 17 datava de 1928, quando o antigo proprietário enlouqueceu e trancou o quarto, jurando que os reflexos que matam haviam roubado sua família. Marcos descartou a lenda como um produto da superstição local e da imaginação. Ele queria desmascarar a farsa, provar que o medo da cidade não passava de uma história de fantasmas. O estalajadeiro, um homem magro e grisalho com olhos fundos, entregou-lhe uma chave para o quarto 12. Sua mão tremia levemente enquanto a passava. "Você está procurando a história do albergue, não é?" perguntou o estalajadeiro, a voz rouca e baixa. "Eu vejo a curiosidade nos seus olhos." Lucas, pego de surpresa, apenas assentiu. Não chegue perto do quarto 17. O homem advertiu, sua voz quase um sussurro. "Ninguém que entra lá dentro volta o mesmo. Eles trazem a escuridão com eles, para sempre." Marcos deu um sorriso educado, fingindo levar o aviso na brincadeira. No fundo, porém, sua curiosidade ardia. A determinação de desmascarar a farsa foi substituída por um desejo ardente de desvendar o mistério. Aquele foi o momento em que ele decidiu que naquela noite ele desvendaria a verdade. A chuva martelava no telhado enquanto Marcos tentava dormir. Ele estava ansioso, mas o som da chuva o acalmava, e ele quase se deixou levar pelo sono. Mas, por volta da meia-noite, ele ouviu um rangido, fraco a princípio, como se alguém estivesse pisando nas tábuas de madeira do corredor. Marcos se levantou e olhou pelo buraco da fechadura. Não havia nada lá. Ele franziu a testa e se deitou novamente. Ele se perguntou se o rangido vinha de sua imaginação ou se o velho albergue estava apenas fazendo barulhos. Então vieram os sussurros. "Marcos, Lucas." A voz era suave, chamando, quase hipnótica. O eco parecia vir do quarto 17, o que era impossível. Ele estava no quarto 12. Marcos tentou ignorar os sussurros, mas eles se tornaram mais altos e claros. Ele podia ouvir as vozes se misturando com a chuva. "Por favor, venha.
Uma voz de criança suplicava: "Não tenha medo, não tenha medo." Uma voz feminina o tranquilizava. O coração de Marcos batia forte e sua razão o dizia para voltar para a cama e ir embora de manhã. Mas ele estava aqui para investigar. Coragem venceria. Ele se levantou, caminhou em direção ao corredor e olhou para o quarto 17. Ele se erguia à sua frente, sua porta fechada e selada com uma chave enferrujada. O ar ao redor do quarto 17 parecia mais frio, mais pesado. Ele sentiu o desejo de entrar no quarto. Os sussurros ficaram mais altos, urgentes, sobrepondo-se em diferentes tons. Vozes de homens, mulheres, crianças, todos chamando seu nome. Incapaz de resistir, Marcos estendeu a mão e tocou a maçaneta da porta. O metal estava gelado, não de uma maneira natural. A porta do quarto 17 se abriu por conta própria. A escuridão escorreu como um líquido, uma substância real que se espalhava pelo chão. O quarto 17 parecia maior do que o próprio albergue, vasto, com paredes se estendendo para as sombras. As tábuas do assoalho gemiam sob o peso dele, mas não havia móveis, apenas uma luz fraca e pulsante em um canto. A luz era aterrorizante, era o reflexo de um espelho quebrado no chão, um reflexo do próprio quarto, mas parecia que estava em outra dimensão. Enquanto ele se aproximava, ele via formas se movendo dentro das sombras, figuras semi-formadas, presas entre as dimensões. Eles estendiam a mão para ele em silêncio, suas bocas se abrindo como se quisessem falar, mas apenas o silêncio emergia. Um vulto escuro se levantou de um canto e se aproximou dele. Sua forma era de um homem que parecia ter perdido as pernas. A luz fraca no canto pulsava mais rápido. Marcos tropeçou para trás. A porta do quarto 17 se fechou atrás dele. A chave girou sozinha na fechadura. O pânico o invadiu. Ele percebeu que as histórias eram verdadeiras. O quarto 17 não aceitava os vivos. Apesar do terror que sentiu na noite anterior, sua curiosidade não foi suprimida, mas inflamada. Algo sobre o quarto 17 o havia fisgado. Ele era um jornalista, e essa era a história de uma vida inteira. Determinado a desvendar a verdade, voltou ao quarto 17 na noite seguinte. Desta vez, ele trouxe uma lanterna, um caderno, uma câmera e uma faca de caça. O albergue estava vazio. Apenas o som do vento ecoava pelos corredores. O estalajadeiro observou com olhos tristes, mas não disse nada. O homem parecia saber que o destino de Marcos já estava traçado. Quando a meia-noite se aproximou, ele ouviu os passos novamente, mais rápidos, circulando o corredor. Os sussurros começaram suavemente, quase o seduzindo. Ele hesitou no limiar do quarto, sentindo uma atração mais forte do que a própria gravidade. Ele sentiu uma estranha conexão com os sussurros. A voz de uma criança se destacava, dizendo seu nome. Hesitou por um segundo e o quarto 17 se abriu por si só. Lá dentro, ele encontrou objetos de décadas passadas, cadeiras empoeiradas, cortinas rasgadas, fotos quebradas de famílias há muito desaparecidas. Mas nada parecia real. Cada um era um pouco estranho. Os rostos estavam borrados, os olhos se moviam para segui-lo, as sombras respiravam independentemente. A voz da criança se destacava dos sussurros. Somos as vítimas dos reflexos que matam, os reflexos das nossas almas. De repente, uma mão fria roçou seu ombro. Ele se virou, mas não havia ninguém lá. O quarto 17 parecia estar rindo dele, e o riso ecoava em sua cabeça. Tentou sair, mas a porta não se movia. O quarto parecia vivo, as paredes se fechavam, as tábuas do assoalho se torciam como uma armadilha. As sombras cresciam, formando figuras que estendiam a mão para puxá-lo para dentro. Ele tentou ligar a lanterna, mas as pilhas pareciam ter acabado. Ele não podia ver nada. Estamos presos, presos no reflexo da nossa alma. O sussurro era o de uma voz feminina, e ele podia ouvir o terror em sua voz. Ele ouviu o som de uma navalha sendo aberta.
Uma figura se ergueu à sua frente, esguia e alta. Era o estalajadeiro do albergue, mas não o estalajadeiro que ele conheceu. Era uma figura fantasmagórica do estalajadeiro que abria a navalha para rasgar a garganta de Marcos. O reflexo da morte, sussurrou a voz feminina. Ele deixou a lanterna cair. Ela acendeu por um momento, iluminando um rosto pálido e retorcido olhando para ele da escuridão. Olhos vazios, boca aberta, chamando em silêncio. Marcos gritou. As figuras se multiplicaram, cercando-o, seus sussurros se misturando em um rugido ensurdecedor que parecia vibrar em seus próprios ossos. Ele se sentiu sendo puxado para trás e a figura do estalajadeiro estava se aproximando dele. O tempo perdeu o significado. Minutos, horas ou talvez dias se passaram. Quando ele finalmente conseguiu arrombar a porta com um chute, correu sem olhar para trás. Nunca mais ele falou sobre o quarto publicamente, mas as coisas mudaram. Os hóspedes que chegaram depois dele relatavam ouvir sussurros ecoando do quarto 17, fracos a princípio, depois crescendo mais alto como se os chamassem. Alguns se recusaram a dormir no albergue novamente. Eles se lembravam do jornalista que tinha olhos vazios. Eles perguntavam ao estalajadeiro sobre ele. O quarto 17 não é para os vivos. O estalajadeiro continuou a alertar os viajantes, mas sua voz agora era mais triste, mais sombria. Ninguém que entra lá volta ao mesmo. A porta permanece fechada, mas os sussurros persistem, levados pelo vento, um eco permanente daqueles que foram reivindicados pela escuridão do quarto. E Marcos, o jornalista que entrou em busca de uma história, se tornou parte dela. Seus olhos, agora vazios, eram um reflexo do que ele havia visto. Ele se tornou o novo reflexo da morte.